Pessoal, boa noite. Vamos lá fechar nossa sexta-feira? Terminar? Aí depois vocês estão liberados para a festa do centro acadêmico. Não era hoje? Tinha? Né? Hoje. Então, vocês vão chegar um pouquinho atrasados. A gente, na aula de hoje, esse iniciozinho de conceitos, né, falando mais sobre organização, a aula passada a gente falou sobre a parte de informação. Então, hoje a gente já fecha um pouco essa parte inicial de conceituação e termos usados aí nas organizações. Aí, a partir da aula que vem, a gente já entra no assunto que está mais próximo da gente, que é a parte de hardware, né, o hardware dos sistemas. Então já está mais na nossa praia a partir da aula que vem. Então, e paciência de vocês que hoje ainda o assunto está né, ainda está nessa transição aí, administração ligando com a computação. Né? Mas esses termos que a gente vai ver, né, ainda na aula de hoje, vira e mexe durante a disciplina, a gente volta com eles, né, vai estar sendo sempre relacionado com alguma coisa da parte tecnológica aplicada em algum conceito desse que a gente vê. Então, esses termos vira e mexe e vão voltando. Bom, hoje a gente vai focar mais na parte das organizações, mas para começar a falar das organizações, primeiro fazer um apanhadozinho histórico, desde lá atrás, bem lá atrás, para saber até como que vem essa questão de como que a sociedade veio se organizando, até chegar ao ponto que a gente está hoje para entender um pouco mais a fundo isso. E depois a gente entra nessa parte de organizações, alguns conceitos específicos, e aí a gente fecha. Bom, para falar de como as organizações funcionam hoje, e como a sociedade acaba funcionando hoje, né, a gente tem que ver por que tipo de mudanças, né, ou que mudanças drásticas aconteceram na história para chegar na situação que a gente tem hoje. Né? Então, se a gente for pensar em como né, os primeiros humanos aí viviam esse tipo de sociedade, a gente estava baseado em pequenos grupos, né, geralmente ali só a famíliazinha ali que formava o grupo. Eles não tinham alternativa a não ser viver de alimento que conseguia coletar ou caçar. Então, eles estavam sempre atrás de onde estava localizada a comida. Né? E os animais, desde sempre, eles, né, principalmente nessa época, eles eram muito mais espertos que os humanos. Né? Eles já sabiam muito mais facilmente onde encontrar a comida deles. Então, aquele fluxo migratório, aquela coisa que os animais já sabem por instinto, né, até onde tem que ir para conseguir comida, né, e os humanos iam atrás desses animais para caçar, né, e ter alguma coisa também para comer. Então você tinha basicamente uma sociedade formada por caçadores, grupos muito pequenos, até porque você não conseguia comida para sustentar grupo muito grande, era difícil. Né, e qualquer contato com outro grupo era evitado porque era um potencial competidor ali para conseguir a comida. Então, era sempre um potencial risco você entrar em contato com alguém desconhecido, né, num ambiente desse. Então, você acabava tendo que ir atrás dos animais, até que chegou num ponto em que as pessoas evoluíram um pouquinho e começaram a perceber que dava para domesticar esses animais. Né, alguns deles você conseguiria tratar e cuidar e fazer eles, né, viverem perto de você ali, para que no futuro eles também virassem alimento, ou acabava contribuindo com força de trabalho, né, o uso do cavalo para, né, percorrer mais distância, para empurrar coisa mais pesada do que as pessoas conseguiam empurrar. Então começaram a usar os animais como ferramenta, e aí a partir daí você começou a ter a possibilidade de juntar grupos um pouco maiores. Agora eu tenho aqui, né, consigo fazer essa criação aqui de cabra, de gado, de seja lá que bicho da época eles conseguiam criar.
E aí você conseguia ter um grupinho maior de pessoas, e aí começaram a se formar o que a gente chama de tribo, de clã, né? Já era um grupo que extrapolava não só o grupinho fechado familiar, mas você já tinha, né, um pequeno grupo de famílias ao redor ali vivendo em conjunto. Mas a gente ainda tinha basicamente, né, um ambiente aqui, o Walking Dead, sem zumbis, né, onde ainda qualquer elemento estranho, a tribo ou o clã, ainda era tratado como, né, um potencial inimigo ali para competir pelos recursos. Bom, aí a sociedade evolui mais um pouquinho, né? Aí já tinha os animais domesticados e eles começam a criar técnicas para cultivar as plantas e começar a fomentar a agricultura. Eles perceberam, eu consigo criar isso aqui, né? Planto isso aqui, o negócio cresce, né? Se eu cuidar direitinho, o negócio vai chegar no ponto que eu consigo me alimentar disso aqui. Aí começaram a desenvolver técnicas para a agricultura. E foi quando a população, né, os humanos começaram a se fixar em regiões, não sei se está dando para ver, a projeção está muito clarinha, mas tem um mapa mundi aqui, né, aqui é a América do Sul, América do Norte, né, África, Ásia, acabou ficando bem clarinho aqui o contorno. Mas as sociedades começaram a se fixar em regiões que eram muito propícias para a agricultura, né, próximo de rio, próximo de fontes de água, onde a terra era boa para plantar, e aí começaram a surgir as civilizações, né, civilizações egípcias, os maias, né, então os egípcios estavam lá na beira do Nilo, né, do rio Nilo, onde era, né, o solo chamado a crescente fértil, né, toda aquela região do Egito, onde eles conseguiam plantar e produzir muito, e durante muito tempo o Egito acabou sendo um grande fornecedor de comida, né, para quase todo o Império Romano, sustentou durante um bom tempo o Império Romano. E isso se repetiu em várias outras regiões pelo mundo, né, onde o terreno, o ambiente era propício para a agricultura, começou a fixar cada vez mais pessoas, e começaram a se formar grupos maiores, né? As tribos, que viviam ali de criação de animais, começaram a se aglomerar onde você tinha essa facilidade para plantar, né? Aí eles começaram a ter essa noção da terra como propriedade, porque antes cada um, você estava de passagem sempre pela terra, né? Você não tinha essa noção de, essa terra é minha. Não, eu estou por aqui, amanhã eu estou no outro ponto, estava sempre migrando atrás de comida. Mas a partir daí começou o pessoal a fixar e falou, não, essa terra aqui é a minha propriedade. Aí, né, as propriedades rurais começaram a evoluir para o que a gente tem hoje como cidades, né? Cada vez mais pessoas juntas ali numa mesma região. Então elas deixaram de ter essa necessidade de ficar migrando em busca de alimento, né? E quando você tem uma facilidade maior para conseguir alimento, comida, isso libera muitas pessoas para se dedicar a outras atividades. E aí começaram a surgir outras profissões. Até porque agora não precisava todo mundo ser caçador, né? Agora você tinha gente que estava lá trabalhando na agricultura, gente que estava produzindo ferramenta para trabalhar, né, na agricultura, gente que estava preocupada em como fazer o transporte do alimento, a distribuição. Então começaram a surgir outras profissões, né, outras especializações. E aí foi, né, as cidades que eram pontos estratégicos de comércio, né, começaram a prosperar. Então você tinha, né, esses centros onde o pessoal cultivava a agricultura, e aí eles começaram a se comunicar, e muitas coisas que às vezes você encontrava num lugar e não encontrava no outro, começaram as trocas comerciais, né, começaram a fazer essas transações. Então essas cidades, né, com essa vocação comercial, que era passagem, né, que era ponto aí estratégico, começaram a prosperar bastante. Só que a gente tinha ainda um ambiente onde toda a produção ainda era artesanal, qualquer coisa que era produzida ainda era processo manual. Então, numa situação dessa, a gente tem uma produção que é muito lenta, né? Você tem ali, é difícil, né? As ferramentas rudimentares, tudo muito complicado. Acaba sendo um produto final que é muito caro, porque a pessoa que está produzindo ele demora muito tempo, ela tem que sustentar, ela vai vender aquilo ali, né, por um valor alto. Então quem tinha acesso a esse tipo de né, um produto mais específico era só quem
tinha muito dinheiro, não estava disponível para todo mundo. E esse cara, esse artesão, ele geralmente conhecia todo o processo de produção, desde lá de conseguir a matéria-prima, processar essa matéria-prima, trabalhar nela até chegar no produto pronto. Então a gente tinha essa pessoa responsável por conhecer todo o processo de produção, cada etapa, né? Ele conseguia realizar cada etapa dessa da produção. Então essa imagem aqui representa na época medieval, né, a forma de você reproduzir conhecimento, né, reproduzir informação, acabava sendo copiando manualmente ali, né, o que existia de conteúdo escrito. E quem fazia isso, né, era o que a gente chamava os monges copistas. Né? Então, vou lembrar das aulinhas de história lá. Né? Então era o pessoal, né, os religiosos ali, tinha um grupo que era separado justamente para fazer isso. Né? Ficavam lá o conteúdo escrito, a tarefa deles era copiar, né? Criar cópias desse conteúdo escrito para espalhar para outros monastérios, para outros, né, para outros locais, para você conseguir disseminar de alguma forma e preservar de alguma forma esse conteúdo. Até porque o material que você tinha na época, né, alguns duram até hoje, mas isso é a exceção. Você tinha ali um tempo de vida ali que você não dava para garantir que aquele negócio ia durar muito tempo. Então eles ficavam lá, copiando conteúdo lá. Então, imagina o tempo que demorava para você produzir um livro, né, na mão ali, fazendo essa etapa, peninha de ganso, né, tintazinha, e ia escrevendo letrinha por letrinha. Então era um processo muito demorado. Aí, como curiosidade, né, o local no monastério que ficava separado para se escrever, né, o nome dele era Scriptorium. Daí os nossos escritórios hoje, né? O nome saiu daí, do Scriptorium que tinha nos monastérios, onde o pessoal ficava lá escrevendo, né? Os monges ficavam lá copiando o conteúdo. E aí, quando a gente pensa nessa época medieval, a gente pensa lá nos caras de armadura, né? Tava lá o trabalho do ferreiro ali em produzir a armadura. Aí, às vezes, a gente vê nos filmes, né, os caras, aquele monte de gente, todo mundo de armadura, e acha que o negócio, né, chegava na lojinha, me vê uma armadura aí. Né? Falei, não, uma armadura completa para ser produzida era um trabalho de meses de um ferreiro. Era muito tempo, demorava 4, 5, 6 meses para ele conseguir produzir, dependendo do nível de detalhe da armadura. Então era muito tempo e era uma coisa muito cara para se ter. Então só lá o pessoal da nobreza ali, né, os lords ali que conseguiam ter acesso a uma armadura. E os caras tinham que ter muito dinheiro e também tinham que ter muito físico, e cada armadura dessa aí pesava até 50 quilos, né, de 30 a 50 quilos. Então quando vocês veem nos filmes aí, os caras todos ágeis ali, né, agilidade danada com a armadura correndo, não vai não. Tenta correr com 50 quilos no ombro que você vai ver a mais, né? E aquele negócio te trava, né, os movimentos, então era bem complicado. Era difícil de respirar. Então você tinha toda uma dificuldade lá, a gente vê nos filmes, acha que era facinho de se mexer com aquilo lá. As batalhas deviam ser bem câmera lenta com a armadura, assim. O negócio devia ser bem demorado ali cada golpe. Mas, né, o processo todo artesanal, o caboclo lá, desde preparar o material, né, fundir o ferro, todo o processo, ele era o responsável. Bom, aí veio o que a gente conhece como uma segunda revolução da humanidade. Então a primeira foi essa de agricultura, né, você poder cultivar ali a terra e conseguir o alimento. Alguns consideram que já a domesticação dos animais já foi uma dessas revoluções, então dependendo do historiador que você pega, aí já fala que a domesticação já foi uma primeira revolução. Né, mas oficialmente fica, né, a agricultura como a primeira. Então, a Revolução Industrial, eu coloquei aqui por volta de 1800, mas ela começou ali em 1750, 1760, mais ou menos, né, a fase embrionária dela, digamos assim.
E ela marca uma transição desse processo manual da gente fazer as coisas para um processo mecânico, né? Máquinas ali ou a carvão, a vapor, que conseguiam produzir numa velocidade muito maior do que o processo artesanal. E com isso, né, foram desenvolvidas, né, novas técnicas para trabalhar com aço, um uso mais racional da água, então maquinário lá movido a vapor. E aí a gente começa uma transição da produção, que era essencialmente rural, né, estava tudo lá na fazenda, ali na agricultura, para produção que estava localizada na zona urbana, nas cidades. As indústrias, né, ficavam sempre localizadas ali nas beiras das cidades. E aí começa um processo de urbanização, né? A migração das pessoas do campo, né, da fazenda, para a cidade. Então isso começa junto com a Revolução Industrial, o pessoal procurando melhores oportunidades nas cidades. Então, apesar disso ter começado aqui por volta do ano 1800, né, só em 2007 que a população urbana ultrapassou a população que vive na zona rural, né, isso em nível de mundo. Então, eu tenho as estatísticas lá da ONU, a gente consegue pegar esses dados. Então, só em 2007 a gente teve 50, qualquer coisa da população mundial vivendo, né, mais de 50% vivendo em zona urbana. E aí, essa evolução da população, em 2011, a gente ultrapassou 7 bilhões, e a estimativa é que em 2050, 70% da população em 2050 vai estar localizada em zona urbana. É muita gente. Vai ter muita gente vivendo em cidade. Aí a gente pensa, né, fala, poxa, mas vai faltar espaço para esse pessoal no mundo. Eu falei, não vai não. A área do mundo ocupada por cidades é coisa de 3%. Só 3% da área total do mundo disponível está ocupada com cidades. O resto, floresta, deserto, etc, etc. Então, se a gente organizar direitinho, dá para colocar todo mundo ali, ó, na Nova Zelândia. Não, só disponível para onde a gente consegue ficar, morar. Então, se toda a população mundial morasse numa densidade demográfica equivalente à que a gente tem em Manhattan, né, a ilhazinha lá da Nova York, né, centro de Nova York, se o mundo inteiro tivesse aquela mesma densidade demográfica, caberia todo mundo aqui, na ilhazinha da Nova Zelândia, né? E o resto a gente faz um estacionamento para todo mundo ficar. É do mesmo jeito, né? A gente vê em filme, toda hora vê Nova York, né? Quem já teve oportunidade, é muito vertical, é muito prédio para todo lado, então é muita gente vivendo em espaço, em pouco espaço de terra, então o negócio sobe. Então seria aquele mesmo ambiente em toda Nova Zelândia, dá para colocar a população do mundo inteiro ali. Então às vezes a gente tem uma ideia assim, tem gente demais no mundo. Mas tem mundo demais no mundo, entendeu? Tem muita terra, tem muito espaço. Né? A questão é recurso, né? Recursos que é difícil para sustentar esse pessoal todo. Acabei esquecendo de passar para o pessoal da tarde, mas aí para vocês não vou esquecer não. Só para mostrar como é que esse impacto da Revolução Industrial na população, o impacto que isso teve na população. Aí não tem som não o vídeo, é só começa aqui, né, ano 200, ano 300, aí cada grande evento mais ou menos que aconteceu em cada era dessa, né? Aí eu botei uma legenda para ficar fácil de enxergar. Cada pontinho amarelo desse representa 1 milhão de pessoas. Tá? Então a gente vê como é que onde a população foi concentrando. Isso aqui, né, a Rota da Seda, né, que vinha aqui China e passava, né, era a rota de comércio. Então você vê como é que
né, foi juntando gente. Império Mongol, Gengis Khan. A peste, né, na época da peste, aí ele até bota uma observação ali, foi uma das raras vezes que a população mundial caiu um pouco. Né, começa o comércio de escravos entre África e as Américas. E aí, ó, estamos chegando na Revolução Industrial. Começou. A Revolução Industrial começa, ó, tá cortando aí, ó. Engraçado, cortou ali Deixa eu puxar ali, acabou não dando para ver ali o finzinho do gráfico, né? Na hora que estava chegando ali, ó, pertinho da Revolução Industrial, cortou ali na projeção. Como é que o negócio começa a inclinação da curva ali, ó. Então ali ele fez a estimativa ali até 2020, que 2020 a estimativa da população está perto ali dos 10 bilhões, 9 bilhões e meio de pessoas. Mas acho que deu para perceber, né, como é que a população vem crescendo muito lentamente, né, fica praticamente ficando quase que estável, né, muito devagar. Quando começa a Revolução Industrial, o negócio, né, a inclinação ali, a tangente do negócio vai para cima ali completamente. Aí, nessa sociedade, né, com o pessoal entrando nesse ritmo da Revolução Industrial, o foco passou a ser na eficiência ali das atividades, né, produzir o máximo possível consumindo o mínimo de recurso. Então, o trabalho artesanal dá lugar às linhas de produção, né, você deixa de ter aquela pessoa, né, o artesão que conhecia todo o processo produtivo e passa a ter funcionários onde cada funcionário é especializado numa determinada etapa do processo. Então você não vai ter mais aquele cara que vai fazer o produto do início até o final. Cada funcionário vai trabalhar numa determinada etapa, né, vai apertar um parafusinho ali no meio do processo. Então você consegue ter uma produção que é muito maior, né, acaba sendo mais acessível, é um custo muito mais barato, e aí as camadas mais baixas da população começaram a ter acesso a um monte de produtos que não tinham antes, né? Então, aqui a divergência entre historiadores, né, muitos colocam, né, que a Revolução Industrial, junto com a domesticação de animais e a agricultura, como esses maiores avanços da humanidade. Aí, como a gente viu ali, né, o crescimento da população e também um crescimento econômico que não tem paralelo na história da humanidade com a Revolução Industrial. Botei um gráfico aqui. Isso aqui pega desde 1820, então mais ou menos, né, no inicinho aqui da Revolução Industrial. Na verdade, assim, ele está meio que comprimido aqui, né? O mundo, começando aqui, ano 1. Então, digamos que ele comprimiu o gráfico aqui, porque seria praticamente uma grande reta, assim, até chegar em 1800 e pouquinho, quando começou a ter uma variação. E até porque não tinha dados confiáveis para colocar isso, né? Por isso que tem os espaços em branco aqui, são anos em que não tiveram estatística para colocar no gráfico. A gente vê que esse PMB, Produto Mundial Bruto, é a soma do PIB de todos os países. Então, todos os países onde você consegue esses dados do PIB, eles fazem, né, o somatório. Então, seria a quantidade de riquezas que foi produzida no mundo inteiro, né? Então, a gente vê que ele vem aqui mais ou menos uma tendência, né? E aí chega num ponto, digamos que, quando o negócio, acho que a Revolução Industrial, né, os efeitos dela começam a pegar mesmo, né, tecnologia, e o negócio começa, né, a também ter essa curva mais acentuada na produção de riqueza, né? Então, tanto a população cresce de maneira
muito rápida, quanto a produção de riqueza também cresce de maneira também bastante rápida. Aqui é só uma chargezinha mostrando, né, o processo manual e o processo industrial aqui para produzir, né, a questão da velocidade com que a gente consegue, nas indústrias a gente consegue produzir. Bom, e aí o que se discute hoje é se a gente está nessa terceira revolução, que eles colocaram como terceira revolução sendo da informação. Então hoje, o que antes a riqueza estava, né, ali no campo, na agricultura, no que era produzido na agricultura, passou a ser o que era produzido na indústria e hoje está migrando para a informação, né? O valor das coisas está associado à informação que ela contém. Então hoje, um produto que a gente tem hoje, o valor dele não é somente do material físico que ele é composto. Está embutido ali mais um monte de coisa. Né? O esforço de pesquisa que foi para desenvolver aquilo, status, marca, etc. Tem um monte de coisa que está embutida ali que não é só a parte física. E que a gente paga por isso. Né? Então hoje a gente vive um ambiente onde a informação e o conhecimento é um capital, né? É uma coisa que as organizações comercializam, tiram vantagem. Muitas vezes esse produto físico da organização nem existe. Por exemplo, em Google, Facebook, o que eles comercializam? Né? A gente não entra numa lojinha do Facebook para comprar alguma coisa e sai com a sacolinha lá né? Não tem isso, eles não têm produto físico tangível, né, que é vendido. Eles vendem informação. Né? Estão vendendo informação. Então, o conhecimento e a tecnologia hoje agrega mais valor ao produto físico. Então, mesmo quando você tem a venda de alguma coisa, o conhecimento que está embarcado ali, né, a pesquisa que foi, o trabalho de pesquisa que foi feito para chegar naquele produto, o preço está embutido ali. Está tudo sendo valorado. Então, tem um autor bem famoso aí para o pessoal da administração, chamado Alvin Toffler. Então, já em 1980, ele tem um livro chamado A Terceira Onda, que é ele argumentando essa questão da informação como essa terceira revolução. E aí, isso aqui foi tirado desse livro. Na terceira onda, o conhecimento adquire importância extrema. O valor do conhecimento agregado aos produtos supera cada vez mais o do trabalho e da matéria-prima. Podemos dizer também que estamos na terceira revolução industrial ou revolução da inteligência, onde a informação assume o papel de moeda globalizante. Isso aqui, né, o conhecimento agregado aos produtos supera cada vez mais o do trabalho da matéria-prima. Isso acontece, a gente vê isso acontecer. Né? Tem produto, né, os produtos de ponta, aí se a gente for pegar o preço deles, a gente vai ver que boa parte não é dos componentes físicos. Né? Um bom exemplo disso são, né, os lançamentos de smartphone. Sempre que lança um aparelho novo, tem uma equipe qualquer pela internet que desmonta o bicho inteirinho e faz as contas lá de quanto custa para produzir aparelho X, aparelho Y. Né? Então desmonta o bichinho todo lá, pega cada pedaço lá, soma tudo. Então as peças de peças, isso aqui custa X, mas está sendo vendida a 2X, 3X. Né? O que é essa diferença aí? Valor agregado. Né? O conhecimento agregado que está embutido ali. Né? E isso, se a gente for pensar, né? Essa afirmação é coisa óbvia. O cara está falando isso aqui em 1980, com a internet engatinhando, né? Com um monte de tecnologia que hoje a gente usa, né? Já é normal, está no dia a dia. Naquela época ainda não estava disponível, não existia. Bom, e a quarta revolução está em aberto. Né? Tem muita gente que fala que está girando em torno de sustentabilidade, meio ambiente, etc. E outra vertente já joga para esse lado aqui, para um lado mais tecnológico. Eu falei, não, essa quarta revolução vai ser o uso intensivo de técnicas de aprendizado de máquina e inteligência artificial. Né? Ou seja, quem não tiver nesse barco aí, vai rodar. Né? Então, eu estou mais nessa segunda aí. Né?
por uma questão até de lógica, né? Porque boa parte das empresas que não, né, das empresas grandes que não investirem nisso aqui, vão cair fora do mercado, vão afundar, vão morrer, vão ficar para trás. Então, você pode pensar em sustentabilidade e meio ambiente enquanto você existe. Então, as empresas primeiro vão estar preocupadas em existir. Para isso, elas têm que investir nisso aqui, primeiro. Depois, elas vão pensar nisso aqui. Agora que eu existo, que eu vou continuar funcionando, então eu tenho que continuar funcionando de uma maneira sustentável, de uma maneira que não agrida o meio ambiente. A primeira preocupação dela é existir. Né? Então, vai ter... Isso aqui está acontecendo em nível governamental. Fiquem atentos às notícias que toda hora aparece alguma coisa lá. China está investindo pesadíssimo em aprendizado de máquina e inteligência artificial. Está capacitando muita gente lá nesse campo. Estados Unidos a mesma coisa. Né? São os dois, digamos, um que bate de frente com o outro. Né? Então eles sabem que se perder essa corrida aí, estão lascados, vão ficar muito para trás. Então fiquem atentos às notícias que toda hora aparece alguma coisa nesse sentido. Então nessa sociedade, né, depois da Revolução Industrial, cada vez mais o trabalho manual vai migrar para um trabalho que é intelectual. Até porque esse trabalho manual vai ficar cada vez mais escasso, ele vai ser substituído por robô, por tecnologia. Né? Cada vez mais as pessoas vão trabalhar menos com esforço físico e mais com esforço intelectual, né? Mais com esforço mental. Então hoje, no setor de serviços, né, o que durante séculos aqui foi a base da sociedade, agricultura e depois indústria, hoje eles já são, né, a quantidade de pessoas empregadas nesses dois meios já é minoria em relação a quem trabalha no setor de serviço. Então você vê que o negócio vai aos poucos diminuindo. Você precisa de cada vez menos pessoas numa indústria para produzir. Às vezes você chega na indústria lá, não tem nada, é um monte de braço mecânico, robô, girando para lá e para cá, e tem um caboclinho numa cabine lá no alto, só olhando tudo e vendo se está tudo ok. E aperta um botão lá de vez em quando. Então a gente já tem hoje, né, plantas de fábrica que são completamente automatizadas. Totalmente automatizadas. Então cada vez mais as organizações vão estar dependentes, né, de dado e informação até para perceber o que está acontecendo. Né? Hoje é muito comum as empresas usarem ali algum tipo de robozinho para ficar extraindo informação de Twitter, Facebook, né, tudo que está sendo postado aí que menciona de alguma forma um produto, um serviço que ela oferece, está captando isso aí para ver o que está sendo falado, para ver se precisa melhorar, para ver se precisa fazer algum ajuste, para ver se precisa se adequar de alguma forma. Então, cada vez mais as empresas estão dependentes disso. Bom, então a sociedade veio evoluindo e a gente começou, né, dentro das organizações aqui agora, como é que isso reflete nas organizações. Primeiro, o que a gente chama de uma organização? Né, aqui a gente vai ter um foco mais empresarial, mas falando num sentido mais amplo, organização, qualquer conjunto de pessoas que tem uma certa estruturação e que se reuniram para cumprir um determinado objetivo ou vários objetivos. Então isso é uma organização. A empresa júnior do curso de computação, né, do curso de sistemas é uma organização. O centro acadêmico é uma organização. A universidade é uma organização. Então, essa estrutura reflete aqui relacionamentos que são estabelecidos entre esses membros da organização, ou seja, a hierarquia, a forma como os membros interagem, e os processos, ou seja, como as coisas são feitas por cada membro dessa organização. Então, em última instância, os processos definidos da organização, para quem está de fora, acaba sendo a percepção da própria organização. E a gente consegue enxergar a organização como um sistema, né? No conceito que a gente viu na aula passada. Um sistema tem a entrada, tem o processamento, tem a saída e tem algum mecanismo de realimentar essa sequência. E a gente enxergando uma organização dessa forma, a gente evolui para um conceito que foi utilizado pela primeira vez em 85, pelo Michael Porter,
que ele chamou de cadeia de valor, que é ter essa visão da organização como um sistema, né? Entrada, processamento, saída, onde cada processo que você tem na organização é visto dessa forma. Cada etapa no processo produtivo é vista dessa forma. Então, a organização como um todo vira um jogo, né, de encaixe aí, onde cada processozinho sendo feito é um conjunto deste de entrada, processamento e saída. E a gente tendo essa visão da organização dessa forma, a gente consegue verificar em cada etapa dessa pontos estratégicos onde a gente pode melhorar o processo como um todo ou intervir usando tecnologia para otimizar uma dessas etapas, né, para ter um impacto de melhoria de desempenho na organização como um todo. Então, cada atividade feita nessa sequência aí, né, nessa cadeia, acaba se transformando nesse conjunto aí de entrada, processamento, saída e realimentação. Então, aqui a gente tem uma representação do que seria isso, né? Nessa ideia da cadeia de valor, o Porter divide a organização entre atividades que ele considera de suporte e atividades que ele considera primária. Então, as atividades primárias é o que define o que a organização faz. São os processos que vão, em última instância, ali, entregar o serviço ou entregar o produto que a organização oferece. E as atividades de suporte, né, é o que permite que as atividades principais funcionem. Então, recursos humanos é uma atividade de suporte. Ela não atua diretamente na produção, mas ela dá suporte, né, mantendo os funcionários ali, tudo certinho, tudo nos conforme, para que os funcionários estejam trabalhando direitinho nas atividades principais. Né? A parte aqui, o pessoal de TI, é uma atividade de suporte. Eles não estão lá martelando e apertando parafuso na linha de produção, mas estão dando suporte a todos os outros setores da empresa, para permitir que tudo continue funcionando. Então, também é uma atividade de suporte. Né? Então, você tem as atividades de suporte, as atividades primárias, e cada uma vai, né, tendo que cada caixinha dessa é como se fosse essa estrutura de entrada, processamento, saída, uma encadeada com a outra, né, que no final a gente tem, né, o produto ou serviço que a organização está entregando. Se a gente evolui esse conceito, pensando aqui que toda essa estrutura aqui representa uma organização, mas se a gente coloca isso num ambiente maior, várias organizações, né, eu tenho a minha organização, mas a minha organização depende de outras que estão me entregando matéria-prima, outros produtos ou outros serviços para eu continuar funcionando. Então, quando a gente evolui para essa visão de várias organizações funcionando em conjunto, a gente pode chegar, né, num conceito que a gente chama de uma rede de valor. A ideia aqui é que a tecnologia, né, de informação e de comunicação consiga integrar os sistemas dessas várias empresas, dessas várias organizações que estão trabalhando de forma conjunta, para automatizar uma série de processos, né, para deixar já encadeada uma série de processos. Por exemplo, para manter a minha produção, eu preciso de ter a matéria-prima ali em estoque. Né? Então, eu tenho todo um planejamento aqui dessa produção. Eu falo, nesse mês aqui, cada dia eu estou produzindo tanto de cada produto. Eu tenho que ter uma matéria-prima em estoque que vai manter essa linha de produção funcionando ali, né, para não ter o perigo de a FAP precisa produzir 500 peças aqui hoje, a FAP só tem matéria-prima para produzir 300. Aí minha linha de produção para. Então, isso não pode acontecer. Então tem gente lá que fica encarregada para verificar planejamento, né, de produção, para verificar nível de estoque, para fazer o pedido se precisar. Esse tipo de atividade, numa rede de valor desse tipo, pode ser automatizada. Porque se os sistemas de informação da minha empresa conversam com os sistemas de informação dos meus fornecedores, eu consigo definir processos de negócio aí automáticos que o sistema vai verificar o planejamento de produção, vai verificar meu nível de estoque e, se for necessário, já vai disparar ordem de compra para os meus fornecedores e eles já vêm e já me entregam isso aqui no tempo que eu preciso para manter minha linha de produção funcionando. Né?
Um exemplo de sucesso disso foi a Walmart. Né? O que eles fizeram? Né? Eles integraram os seus fornecedores nos sistemas de informação que eles tinham, para fazer um controle de estoque mais ajustado, para que, na medida em que os produtos iam saindo das lojas do Walmart, já era disparado a ordem de compra para os caras virem e repor esse negócio na prateleira. Já vinha direto e já colocava na prateleira na hora que estava faltando. Com isso, eles fizeram o quê? Diminuíram muito o espaço necessário em cada loja que eles tinham lá para ficar mantendo estoque. Isso reflete uma baixa de custo muito grande. No final das contas, conseguiram vender mais barato e chegaram no tamanho que eles têm hoje. Né? Uso intensivo de tecnologia num esquema desse tipo, né? Integrando a cadeia de valor com as outras organizações, com as outras empresas que faziam parte, né? Faziam negócio com eles. Bom, dentro da organização, o que caracteriza, né, uma organização, que diferencia uma da outra, a gente pode citar uma série de características. A primeira é como são as rotinas e os processos da organização, como é que ela funciona. Então, quanto mais organizada a organização, mais bem definidos são esses processos. Então, é muito comum a gente chega aí, isso é muito comum em franquia, né, que o negócio é bem amarradinho. Né, em qualquer lugar que você chega, o funcionário vai te atender do modo padrão, vai ter lá tudo o esqueminha de como é que ele vai te oferecer o serviço, tem todo o script já pronto. Em qualquer lugar que você chegar daquela rede, o seu atendimento vai ser, né, o mesmo, espera-se que seja o mesmo. Então essa é a ideia, você ter as rotinas muito bem definidas. Cada cargo vai ter ali o seu conjunto de procedimentos para ser feito. Então quanto mais bem ajustados são os processos de negócio, né, as rotinas, melhor os funcionários vão atuar dentro dessa empresa em termos de produtividade. Né? Vira e mexe a gente vê também reportagens aí falando que a produtividade média do americano é 4 vezes a produtividade do brasileiro. Isso significa que os caras são geneticamente modificados lá para trabalhar 4 vezes mais rápido que a gente? Né? Eu falei, não. São a mesma coisa, né? Gente é igual em todo canto. O problema é que, né, o nível de organização que eles têm, né, de estruturação dentro das organizações, acaba sendo, no geral, numa média, melhor. Né? As organizações têm um nível de profissionalismo melhor. O nível médio de educação, né, dos funcionários deles acaba sendo também melhor. O pessoal, né, já entra mais na cultura organizacional aqui, na questão dos procedimentos. E aí, você tendo os processos já bem definidos, já ajustados, né, otimizados, o funcionário está só seguindo aquela cartilha ali. Então, digamos que ele está sendo produtivo por tabela, porque ele está seguindo a cartilha ali da empresa que já é muito organizada. Né? Então, se você pegar um brasileiro e colocar lá, o cara vai ser produtivo igual. Se você pegar um americano e colocar na empresa aqui no Brasil, o cara vai fazer a mesma coisa que o brasileiro está fazendo. Então, não vai fazer, né? Aí a gente vê umas reportagens dessas, né, o complexo de inferioridade bate na tampa, né? Fala, pô, o cara está sendo 4 vezes mais produtivo do que... Como é que a gente chega lá, né? Mas, na verdade, é um nível de maturidade das próprias organizações. Bom, uma outra característica é o que a gente chama de política organizacional. Aí política mais no sentido de política interna. Né? Grupos dentro da organização que acabam, muitas vezes, disputando ou discutindo ideias e acabam criando ali um certo ruído dentro da organização. E toda organização vai ter. Né? Se você tem uma organização que é formada por 2, vai ter ruído, não tem jeito. Né? Em algum momento a opinião de um vai divergir da outra. Então sempre a gente vai ter, né, na organização funcionários que têm diferentes cargos, especialidades, preocupações, cada um deles vai ter sua própria opinião, que geralmente vai diferenciar aqui em relação a como deve ser usados os recursos, como devem ser feitas as recompensas pela organização, como é que deve ser feita, né, punição, se for o caso. E essas diferenças, né, essas opiniões divergentes aqui,
entre os grupos dentro de uma organização acaba sendo uma barreira que a gente tem na hora de implementar algum tipo de inovação, algum tipo de colocar algum sistema para funcionar dentro dessa empresa. Porque sempre vai ter um grupo, né, que vai estar meio do contra ali, que vai estar meio sabotando, né, as inovações, as alterações dentro da empresa. Então, até eu botei aqui no final, né, até o sistema de informação mais bem planejado e bem intencionado pode não ter sucesso na implementação por conta, né, de política organizacional, grupos disputando aí coisas internas. Exemplo prático disso, reforma da Previdência. Olha a bagunça. Precisa fazer? Precisa. Olha a bagunça que está aí. Cada grupinho, né, tentando puxar a sardinha para o seu lado e o troço está perigando não sair. Então, é esse tipo de situação que acaba acontecendo dentro das empresas. Né? Cada grupinho ali fica disputando ali o seu espaço, tentando impor sua opinião, e negócio, às vezes, né, que tinha tudo para funcionar, para ficar, né, para tornar a empresa melhor, às vezes fracassa por causa dessas disputas internas. Bom, a cultura organizacional, né, está relacionada aos princípios que a organização tem, né, a forma como ela funciona, né, aquela coisa assim, aquelas regras que não podem ser quebradas. Então, por exemplo, minha empresa só comercializa produtos orgânicos. Então, a partir do momento que eu coloco como fundamento da empresa, como uma cultura da empresa, eu estou impondo essa restrição a todo o processo produtivo da minha empresa. Eu não posso ter alguma etapa lá que está ferindo esse princípio. Né? Não estou usando, né, não estou... nenhum produto meu usa teste em animal para ser produzido. Né? Ou faz exploração de trabalho infantil ou trabalho escravo. Então, são princípios que dizem respeito ali à questão da cultura da organização. E isso acaba tendo influência direta sobre o processo e rotina. Né? Nada que fira, que vá de encontro ao que está estabelecido como a cultura da empresa, né? Nenhum processo pode ir de encontro a isso. Então, essa questão da cultura que a organização tem, isso pode ser tanto uma coisa positiva, no sentido de que se todos os funcionários realmente estão dentro ali da cultura da empresa, espera-se que você tenha menos divergências. Então, tudo que está de acordo com a cultura da empresa, provavelmente vai ter menos resistência dos funcionários. Né? Mas também pode ser acabar funcionando como um freio para mudanças. Muitas vezes alguma inovação, alguma coisa surge que pode, né, de alguma forma afetar o que a empresa tem como cultura dela ali, e aí a resistência acaba sendo muito grande. Quando isso acontece, né, mas a empresa reconhece que precisa daquela inovação, precisa de alguma forma, né, se adequar, mas se aquilo fere de alguma forma a cultura dela, a gente tem uma situação onde a tecnologia acaba ficando, né, num stand-by, né, numa pausa, e a cultura, né, num nível um pouco abaixo. E a empresa vai ajustando a cultura organizacional dela, né, vai educando os funcionários, vai, né, ajustando ali o que ela pode, para chegar num ponto em que a partir dali ela pode utilizar aquela tecnologia, utilizar a inovação e continuar avançando. O ambiente da organização é onde a organização atua, tanto para captar recursos, quanto para oferecer produto ou serviço. Né? Pode ser a cidade, pode ser o estado, pode ser o país, pode ser mundo. Né? Esse é o ambiente da organização. E esse ambiente está mudando constantemente. E aqui no Brasil é uma doideira. Se a gente for pegar, eu botei um título de reportagem aqui, se a gente pegar só política fiscal aqui no Brasil, é uma coisa de maluco. Né? Então tem essa estimativa aqui, ó. As empresas no Brasil gastam por volta de 65 bilhões por ano só para manter uma estrutura para acompanhar a legislação tributária. A quantidade de norma, lei, etc., que vai saindo, alterando a política fiscal. Aí que tem pequenininho, não deve estar dando para vocês lerem. Mas aqui, ó, nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, foram quase 6 milhões de normas alterando alguma coisa em política fiscal. Juntando todos os níveis, né? Municipal, estadual, federal. 6 milhões.
Aí eu me dei o trabalho de fazer a continha. Né? Se você pega os 6 milhões, pega ali pelos 30 anos, dá mais de 500 novas normas por dia. É uma bagunça. Né? Então a empresa fica maluca para conseguir se manter, né, certinha ali, para não ter problema fiscal. Então acaba tendo que ter um escritório cheio de gente lá só para ficar acompanhando isso. Isso custa muito dinheiro. Né? Aí fala, pô, a empresa brasileira não é competitiva. Claro, já está deixando uma âncora aqui de 65 bilhões só para ficar tomando conta de política fiscal. Né? Então é muito dinheiro, é um freio de mão puxado até lá em cima. Né? Essa bagunça fiscal que a gente tem. Bastante complicado. Então esse ambiente muda muito mais rápido do que a organização, né? Consegue ali acompanhar. Muitas vezes o ambiente acaba destruindo negócios inteiros, né? Tem um slide um pouquinho para frente que a gente vai ver alguns exemplos. Só que acontece o inverso também, da organização influenciar o ambiente. Então, uma organização ou várias organizações podem se juntar, né, para ter uma força ali, um peso político, e pressionar, né, para que os políticos aprovem ali legislações que vão favorecer a elas. É uma coisa que não acontece no Brasil, nunca aconteceu. Né? Empresa forçar a legislação, né? Muitas vezes pagando um troquinho ali por fora. Então, quanto maior a empresa, né, o grupo de empresas, o lobby político, né, vai ter mais força, o lobby político que consegue fazer vai ter mais força. E ela consegue influenciar, né, o meio ali para ter algum tipo de vantagem. Ou até em nível de marketing. Né? Às vezes tem muita empresa aí que é excelente nisso, né? O marketing nada mais é do que você influenciar as pessoas, né, a adquirir o seu produto, adquirir o seu serviço. É uma forma também de você influenciar o ambiente, né, por meio do marketing. Bom, essas alterações que a empresa vai sofrendo para se adequar, né, nesse estado em que ela tem que estar, de sempre estar buscando ali algum tipo de melhoria para se manter, né, no mercado, tem várias formas dessas mudanças acontecerem. Por exemplo, pode ser por meio da inovação. Né? E essa inovação ela pode acontecer basicamente de duas formas. Né? A inovação que a gente chama de inovação sustentável, que é, eu já tenho aqui o produto e vou sempre trabalhando em pequenas melhorias nele aqui, vou sempre melhorando ele de alguma forma. Então, né, de novo aqui exemplo de smartphone. A empresa toda hora está lançando um modelo novo. Né? Cada modelo novo tem ali uma coisinha a mais que o outro não tinha, né? Bota uma coisinha aqui. Então está sempre evoluindo pouquinho em pouquinho. E a gente tem o tipo de inovação que a gente chama de inovação disruptiva. Né? Disruptiva é uma palavra que veio do inglês, que já faz parte de dicionário em português também. Né? Mas se fosse para ter uma alternativa de palavra em português, seria interrupção. Então, uma disrupção seria uma interrupção. Então, uma tecnologia que a gente diz que é uma tecnologia disruptiva, é uma tecnologia que chegou e vai tomar o lugar de alguma coisa, ou seja, vai interromper a evolução de uma tecnologia que já existia, porque ela vai tomar o lugar dela. Então, geralmente, isso acontece, né, quando você tem alguma coisa que aparece e que essa coisa é tão melhor ou tão mais fácil de ser utilizada que acaba deixando de lado o que era utilizado antes para fazer aquele tipo de serviço, né, ou para fazer aquele tipo de função. A gente tem vários exemplos, né, de inovações disruptivas pela história. Né? Por exemplo, o surgimento dos microprocessadores acabou com tecnologia baseada em transistor, né, válvulas, né, aquela coisa gigante. Elas tinham computadores que ocupavam o andar, chegou um microprocessador, você tinha um computador que ocupava uma mesa. Né? Então, chegou para destruir o que existia antes. Né? Nunca mais se ouviu falar em computador baseado em transistor. Os computadores pessoais, né, também acabaram ganhando muito mais popularidade do que os mainframes. Os mainframes ainda hoje são utilizados, né? Digamos, não foi uma completa disrupção, ainda hoje são utilizados, mas por grandes corporações, né? Mas hoje os PCs estão em qualquer lugar. Né? Todo mundo aí tem condições de ter o computadorzinho
Quase todo mundo tem condições de ter um computadorzinho em casa. Né? Fotografia em filme praticamente morreu. Né? Máquina fotográfica usando rolinho de filme, a não ser para alguém usando para alguma coisa muito específica lá o rolinho de filme, não existe mais. Você nem acha mais onde revela, né, o rolinho de filme, vai ter trabalho para achar um lugar para revelar um filme fotográfico. Então hoje a fotografia digital é praticamente universal, né? O uso dela é universal. Isso, ao tempo, perceba aí, o tempo entre o surgimento da tecnologia e a popularização dela. Né? Isso, tudo que a gente está falando aqui é uma coisa que surgiu lá meados da década de 70. Olha o tempo que demorou de maturação, né? Até essa tecnologia chegar para todo mundo. Né? Um tempo médio de tecnologia entre o surgimento e começar a chegar para as pessoas é coisa de 20 anos. Né? Para começar a ser mais utilizada assim, no cotidiano, né? Gira em torno disso aí. Aí, o que a gente tem, né, jornais, revistas, TV, já migrou completamente para a internet. Você tem um monte de jornal físico aí que toda hora vem notícia aí de um que está fechando, outro que está fechando, outro que vai ter só versão online. Então, cada vez mais as mídias estão migrando para o meio digital. Isso também, para filmes, etc., e música, já é o padrão. Você praticamente já não compra mais mídia física para isso. As lojinhas de locadora, né, de filme, VHS, não existe mais isso. Né? Então hoje tudo via streaming, tudo via internet. A forma da gente pesquisar na internet, antes era um catálogozinho de, né, os buscadores, os primeiros buscadores, na verdade era um catálogo, você ia lá, criava seu site, falava, quero que meu site apareça na pesquisa desse buscador. Você entrava lá no site do buscador, aí tinha um botãozinho lá, novo, site, inserir, cadastro, alguma coisa assim. Clicava lá, abria formulário para você preencher os dados do seu site. O endereço é tal, a categoria dele é essa, dá uma descriçãozinha, tá? Pronto. Aí a partir daí ele fazia parte do banco de dados do buscador e ia aparecer nas buscas. Então o processo de cadastro dos endereços nos primeiros buscadores era manual. E aí surgiu o algoritmo PageRank dos fundadores do Google. O Google é a implementação do algoritmo PageRank, que fazia tudo de forma automática, fazia essa indexação de conteúdo da internet de maneira automática. Né? Então tudo surgiu a partir daí. Então simplesmente matou buscadores que eram baseados em processo manual de você cadastrar esses dados. Né? Até porque naquela época, né, a quantidade de páginas não era tão grande assim, disponível na internet, né? Então a pessoa ia lá, cadastrava e beleza. Hoje em dia é impensável você fazer um processo manual para indexar conteúdo web. E hoje, cada vez mais, né, o que a gente conhece aqui de software de caixinha, né, você ia lá, comprava o software, o CD-ROM, instalava lá na sua máquina, cada vez mais isso também é coisa do passado. Hoje, você tem o software instalado no seu computador, isso vem já streaming, né, download via digital, você já não tem mais a mídia física para isso, e a gente já está fazendo meio que um caminho que lembra um pouco a forma como os mainframes funcionavam. A gente está meio que fazendo um ciclo aí da tecnologia. Porque a gente tinha os mainframes, né, que computadores gigantes, que todos os funcionários da empresa acessavam, só conseguia acessar ele. Né? Então, o funcionário tinha na mesa dele lá um monitor e um teclado, basicamente, que acessavam o mainframe. Estava tudo sendo executado pelo mainframe. Dados, aplicativos, estava tudo no mainframe. E o terminal do funcionário não tinha nada. Então, aí surgiram os PCs. Pô, agora o PC tem armazenamento, tem processador, tem processamento gráfico, tem poder de processamento. Então, agora eu consigo não sobrecarregar o mainframe e distribuir esse processamento para os PCs. Aí agora a gente já está meio que voltando para esse ponto do mainframe de uma outra forma. Né? Então, só que agora, em vez de mainframe, a gente tem a nuvem, tem, né, computação em nuvem. Então, cada vez mais a gente tem aplicativos, dados, tudo ficando armazenado, né, na cloud, na nuvem, e não vai demorar muito, a gente vai precisar só o quê? De uma telinha, de uma interface para acessar isso. A aplicação vai estar lá,
nossos dados vão estar lá, e aí, a partir do momento que a gente tem uma infraestrutura que permita usar isso sem atraso, né, em relação ao uso local, né, a gente vai acabar voltando para esse ponto. Aí, só preciso de uma tela aqui, de uma interface, de um teclado. Aonde eu tiver, eu vou usar minhas aplicações, meus dados, né, meu serviço, acessando aqui o endereço da minha máquina na nuvem, né? Então tem isso já funciona para um monte de coisa, né? Dropbox, né? OneDrive, os dados já podem ficar na nuvem. O Google Docs, né? A aplicação lá que você também não precisa instalar nada, está lá, você acessa e usa, né? Tem essa notícia saiu, eu li semana passada. A Google tem, então conhece aquele aparelhinho da Google, Chromecast, né? Pluga lá atrás da televisão, funções de smart lá para streaming de conteúdo de celular, streaming de Netflix, etc. Eles lançaram um outro Chromecast agora, né, que está vindo essa próxima versão, que teve pouca coisa de evolução em relação ao anterior. Se não me engano, acho que foi streaming 4K, um processador um pouquinho melhorzinho, uma evoluçãozinha. Só que essa evoluçãozinha que eles colocaram lá, tem alguns já especulando, que é o que vai permitir a Google a começar a fazer a utilização de disponibilização de jogos, onde o jogo, tanto armazenamento quanto processamento, vai estar na nuvem. Você vai ter o Chromecast na sua televisãozinha, o seu joystick, e vai jogar sem precisar de console, de nada. O jogo vai estar, o processamento vai estar na nuvem, você vai estar recebendo o streaming desse jogo, e pela promessa deles, né, dada uma conexão X lá estável, sem lag. Vamos ver como é que vai ser esse negócio. Mas, então, isso aqui, né, já está sendo realidade, a nossa realidade, é a coisa que a gente está vivenciando agora. Né? Outras formas da gente fazer mudanças nas organizações, né? Dois processos que são meio, quase que um reflexo do outro. Um que a gente chama de reengenharia, que é você pegar um processo e praticamente, usar um termo nosso, né, formatar esse processo, falar, isso aqui não está funcionando desse jeito. Formata, vamos refazer isso aqui, vamos reestruturar isso aqui tudo. Né, vamos ajustar isso. Então, por isso que a gente diz que a reengenharia é um processo do tipo top-down. Então, ó, parto da visão do todo, né, e vou reestruturando e vou aumentando o nível de detalhe na medida que eu vou ajustando. E a melhoria contínua faz o inverso, né? É de baixo para cima. Eu já tenho o processo, mas eu não vou refazer o processo. Eu vou, cada etapa dele, eu vou fazendo melhorias em cada ponto aqui, né? Para que dessa forma de baixo para cima, mexendo em pedacinhos aqui, eu vou melhorando o processo como um todo. Né? Então, isso seria os processos de mudança aqui de melhoria contínua na organização. E tem outros termos que aparecem, né, nos textos aí para formas como a organização funciona, né? Outsourcing, offshoring, downsizing. Né? Outsourcing é a palavrinha em inglês bonitinha para falar, chama para terceirização. Né? Você contratar uma empresa para te oferecer um determinado serviço que você não quer fazer. Geralmente a gente faz isso aonde? Nas atividades de suporte. Pô, não quero ficar preocupado aqui com ficar gerenciando recursos humanos. Contrata uma empresa especialista em recursos humanos e terceiriza esse trabalho para ela. Eu não quero ter uma equipe aqui de TI na minha empresa. Contrata quem vai fazer esse serviço para você e fica terceirizado. Então, isso é o que a gente chama de outsourcing. Quando esse outsourcing, né, quando essa terceirização acontece para além das fronteiras do país, né, é o que a gente chama de offshore. Esse offshoring é você contratar pessoas que vão fazer serviço para a sua empresa que estão em outro país. Então a terceirização internacional, digamos assim. Né? E o downsizing é um processo de você reestruturar a empresa para você diminuir ela de alguma forma. Diminuir o número de funcionários, diminuir a estrutura, né, visando tornar ela mais competitiva, né, tentando diminuir desperdício ali de algum jeito. Então você está enxugando a estrutura que você tem
na organização. Beleza. E na inovação, isso aqui já fechando, sempre que a gente surge com algum produto novo, né, uma tecnologia nova, vocês acabaram de desenvolver um software novo, vocês querem começar a oferecer esse software aqui no mercado, né? E aí tem algumas categorias de usuários, e para cada categoria de usuário dessa, a gente tem uma estratégia diferente para fazer com que eles comecem a utilizar essa nova tecnologia, né? Então foi dividido aqui, a projeção está bem ruim, mas isso aqui é como se fosse uma curva normal aqui, né? Onde a gente tem um primeiro grupo que a gente chama de inovadores, um segundo grupo que a gente chama de os early adopters, né, o pessoal que começa a adotar também bem cedo aí a tecnologia, uma primeira maioria, esse terceiro grupo, os atrasados e os retardatários. Cada um deles com um perfil diferente aqui no que diz respeito à adoção da tecnologia, né? E aí a gente tem alguns abismos aqui, né? Tem pontos de possíveis falhas e um abismo aqui para fazer com que a tecnologia pegue, né? Geralmente, boa parte morre aqui, né? Porque você não consegue cruzar esse abismo aqui para fazer com que a maioria das pessoas passe a utilizar essa tecnologia nova, né? Ela não pega. Bom, mas para pegar esse primeiro pessoal aqui, a estratégia é simplesmente sair da frente, né? Esse pessoal aqui é o pessoal fissurado ali em tecnologia, que quer estar sempre testando as coisas, surgiu a coisa, já pega e já tenta usar, já verifica. E é um grupo extremamente valioso para quem está produzindo essa tecnologia, porque é o pessoal que vai pegar, vai utilizar e vai te apontar os problemas, vai te dar feedback para você fazer os ajustes. Então, para esse pessoal aqui, você não precisa convencer, você só precisa entregar na mão deles e deixa usar, né? Então, entrega e sai da frente, e fica só ali, né, de orelha em pé para pegar esse feedback para pegar, né, o retorno do uso que eles estão fazendo. O early adopter, o cara que começa a utilizar também rápido aí a tecnologia, são os formadores de opinião. Eles entendem essa necessidade de mudança, sabem o valor da tecnologia e estão dispostos a correr alguns riscos se eles veem que aquilo tem potencial, né, para trazer algum ganho. Então é o primeiro pessoal que pula na piscina ali, né, para tentar tirar alguma vantagem dessa tecnologia. Então a estratégia para você pegar esse grupo é, geralmente, você dar um empurrãozinho para eles adotarem a tecnologia. Workshop, demonstração, né? É você colocar ele na mão dele e falar, é assim que usa, é assim que faz, dá uma ajudinha, né? Pega na mão ali, não, vem cá que eu te explico aqui, e dá esse primeiro empurrão para fazer com que ele saia da inércia ali e comece a utilizar a tecnologia. Essa primeira maioria, né, o early majority, que cruza, né, seria esse terceiro bloco aqui. Então, se você pega esse pessoal que você já está tendo a maioria aqui dos usuários, é o pessoal que, né, pragmático ali, então, pé no chão. Então, é o pessoal que, se eles verem que existe benefício comprovado daquela tecnologia, ele vai adotar. Aí fala, opa, esse negócio funciona, eu quero. Então, na hora que eles vê que está, né, obviamente, o pessoal, digamos que esse aqui, né, o exemplo da piscina, né, o primeiro pessoal pula na piscina, então estão lá dentro e falam, ó, pode vir que está quentinha. O cara vai lá, bota o pezinho, está quentinha. Aí também vai. Né? Então, é o pessoal que, vendo que tem o benefício, rapidamente também adota a tecnologia e passa a utilizar. Então, a estratégia para você pegar esse grupo é fornecer, mostrar para eles dados ali, ó, tá aqui, ó, olha aqui, tanto de gente aqui que já está utilizando, né, histórias de sucesso, ó, empresa tal usou, olha o que eles tiveram de retorno, a outra empresa que também está utilizando tecnologia, olha aqui o que eles tiveram de retorno. Então, essas histórias de sucesso, né, é uma grande ferramenta para você pegar esse pessoal aqui. Então, quando vocês verem folderzinhos de empresas aí que mostram histórias de sucesso, essa estratégia sendo implementada. É para pegar esse pessoal. Os atrasados, né, o late majority, ou os atrasados, é o pessoal bastante desconfiado, cético em relação à mudança.
Então o negócio deles, né, eles acabam não compreendendo exatamente as vantagens trazidas pela tecnologia. E a preocupação deles é o trabalho que vai dar para eu implementar isso aí. Fala, vai me dar muito trabalho, vai me dar muito trabalho para mexer com isso aí. Não, meu sistema tá bom, deixa do jeito que tá. É esse pessoal aí que não quer ter esse trabalho de mexer no sistema já utilizando. E aí para esse pessoal aqui é você entupir ele de dados mostrando que, olha, a quantidade de pessoas, quantidade de empresas que já estão utilizando essa tecnologia. Se você não utilizar, você corre risco de ficar para trás. Né? Então, não tem muito jeito. É você mostrar que o negócio funciona, já é utilizado por muita gente, e se ele não utilizar, ele corre risco de realmente fechar as portas. E aí tem o último foco de resistência, que são os retardatários. É esse pessoal aqui o que não aceita mesmo, né? Então é o Atari que é bom, disco de vinil que é bom, né? A tecnologia antiga que é bom. Esse cara aqui, para adotar a tecnologia nova, é quando a dele não existir mais. Ele não vai ter jeito. Ele fala, você quer continuar usando isso? Não existe. Não tem onde você usar. Fala, não tem mais jeito. Então esse cara aqui não tem muito o que fazer. Então ele geralmente adota a tecnologia que é forçado, né, pela pressão dos outros ou porque já não existe mais aquilo que ele estava usando. Aí tem essas categorias de usuários são tiradas desse livrinho aqui, né, Cruzando o Abismo, né, a tradução do título dele. Abismo daquele gráficozinho inicial lá que a gente viu. É até a capa do livro. Aí ele não é grosso, 200, mais ou menos 200 páginas ali, mas é uma leitura até rápida ali. E, então, para quem está pensando em se aventurar mundos de startup, etc., é uma leitura bacana para se fazer. Né? Então, todo o pessoal da tecnologia, né, ele traça, aqui está muito resumido, obviamente, então ele traça todas as estratégias para cada grupo desse, de como é que você vai abordar cada grupo desse para fazer com que eles comprem ali e comprem a ideia dessa tecnologia nova que você está oferecendo, né, dessa inovação que você está oferecendo. Então é uma leitura bem bacana de se fazer. E vira e mexe tem a edição nova dele, vende bem. Então, aqui tem, se último é só um resuminho desses principais pontos aí que a gente viu na aula de hoje. Né? Vocês dão uma olhadinha lá, está aqui só para ter um apanhado. E antes de fechar, dá uns recadinhos. Na sexta-feira que vem, a gente, né, depois que terminar de falar, vocês falam assim, na sexta-feira que vem a gente não tem aula. Agora pode fazer. Vai ter uma capacitação, vou participar de uma capacitação junto com outros professores. Só que a gente fez inscrição, eu só tive a confirmação da inscrição na quarta-feira. Então estava pendente ainda para saber se eu tinha as vagas limitadas, né? Então não sabia se eu tinha conseguido a vaga ou não. Então como vai ser sexta e sábado, então sexta-feira a gente acaba não tendo aula. Mas, para vocês não ficarem tristes, vai ter uma atividadezinha para vocês fazerem na semana que vem, mas nada complicado. Vai ser atividades que estou preparando ali para vocês. Vai meio que servir já como uma revisão dessa primeira parte e o resultado desse trabalhinho já vai servir como material para vocês estudarem, né, para avaliação em relação a esse conteúdo inicial. Então vai ser um negócio que vocês vão utilizar depois aí na frente da disciplina. Joia? Então, esse material da aula de hoje está no capítulo 2, nosso livrinho base lá, nosso livrinho texto. Na edição mais nova do STER, que a gente não tem na biblioteca, a edição de 2017, esse já é o capítulo 3, mudaram a estrutura, mas o livro tem na biblioteca, capítulo 2. Tá? Algumas coisas que tem aqui nos slides não tem nesse capítulo 2, coisas que eu já peguei da versão mais atualizada do livro e de outras fontes. Tá? Mas vocês podem estudar pelo livro que está na biblioteca tranquilamente, né, e complementa com as coisas que a gente passa aqui em sala de aula. Tá joia? Então, para quem vai para a festa, divirta-se. E até segunda-feira. Na segunda-feira a gente já começa na parte de hardware dos sistemas de informação. Aí é um assunto mais dentro da nossa área aqui. Joia? Então, bom fim de semana para vocês.